Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Felipe Cantoni, eu sou ator e professor de artes e hoje eu vim mostrar para vocês alguns truques para a gente poder elaborar alguns adereços, alguns cenários, alguns figurinos e tudo com materiais improvisados, com coisas que vocês têm aí na casa de vocês mesmo. Tá? Basicamente o que vocês vão precisar são alguns tecidos, tinta para vocês poderem pintar nesses tecidos, laços. Tudo coisas muito simples assim que vocês encontram facilmente no armário e vocês conseguem ter resultados incríveis com isso, tá? Nós que trabalhamos com teatro independente, muitas das vezes faltam recursos financeiros, então a gente tem que ir aprendendo a se virar com os materiais que nós temos, tá bom? E também, mesmo se você não queira ser um ator ou uma atriz, para você brincar com o seu colega é extremamente interessante saber desses truques e dessas dicas, tá bom? Vamos começar, por exemplo, com isso daqui que é algo extremamente simples de se fazer, né? Primeiro, isso era um brinquedo que já não funcionava mais. Eu basicamente enrolei um tecido em volta dele e ele pode ser usado como um microfone, dependendo do espetáculo que você vai fazer, né? Aqui, pessoal, a gente conseguiu produzir esse figurino com materiais extremamente simples, tá? O que a gente fez? Pegamos um tecido cru, né? Um tecido que você acha em qualquer loja de tecido. Dentro a gente pegou uma esponja que a gente forrou, para dar volume. Costuramos um no outro, deixamos aqui a abertura para a cabeça, tá? E depois a gente pintou a carta do baralho. E para que serve isso? Para quem já assistiu Alice no País das Maravilhas, sabe que tinham os soldados ali da rainha, que eram cartas de baralho. E pronto, fizemos um figurino extremamente útil e com materiais extremamente simples de você conseguir, tá? E a gente consegue, com materiais ainda mais simples e com mais facilidade ainda, produzir esse tipo de figurino, tá, galera? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem uma gola, que ela foi costurada com algumas lantejoulas. E o que é interessante é porque uma coisa que a gente utiliza para fazer um personagem, para utilizar como um adereço, a gente pode ressignificar isso. A gente tem total liberdade de fazer essas coisas dentro do teatro. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um espetáculo medieval, eu posso colocar essas lantejoulas aqui, coloco uma roupa por cima que deu uma impressão de armadura, um capacete e pronto, sou um cavaleiro medieval, tá? A gente está fazendo uma peça futurista, a gente quer trazer essa ideia. Então, por exemplo, coloco isso aqui na cabeça, cubro o meu cabelo, a gente consegue acrescentar alguns detalhes, fazer alguns ajustes e pronto. Eu já fico com uma figura muito mais caricata, uma figura muito menos humana, e a gente consegue utilizar qualquer material para fazer qualquer outra coisa, tá? No teatro a gente ressignifica as coisas e consegue diversos resultados, com muitas coisas que a gente tiver na nossa casa, ou que a gente reutilize de figurinos utilizados para outras peças. Vou mostrar um outro exemplo para vocês de quando a gente ressignifica determinado adereço e utiliza ele para construir outro personagem. Então nós fazíamos a Branca de Neve e os 7 anões. Isso daqui era utilizado como uma barba de um dos anões, E depois saímos de cartaz com esse espetáculo, ficou guardado ali no nosso armário de roupas, de figurinos e adereços, E depois a gente ia elaborar um espetáculo que era A Bela e a Fera. Bom, é muito difícil de você produzir e custa caro você produzir um figurino, que dê essa impressão tão surrealista, tão inumana, para determinado personagem. O que a gente fez então? Pegamos essa barba, fizemos aqui 2 orelhinhas com tecido, preenchemos a parte de dentro, costuramos. Depois pegamos uma máscara de leão, vocês conseguem ver aqui que era uma máscara de leão, recortamos, colamos uma na outra e pronto, temos uma fera. Você acrescentando figurino, e no palco, que é mais distante, a gente não consegue ver tantos detalhes, fica um adereço perfeito para você fazer esse personagem, beleza? Então, além da gente conseguir utilizar materiais que a gente já tem na nossa casa, a gente pode reaproveitar figurinos que foram usados para um espetáculo e elaborar outro a partir daí. Galera, outra dica extremamente importante para vocês.
Quem quiser seguir aí uma carreira artística, né, quiser trabalhar com figurinos, com adereços, o brechó vai ser o melhor amigo de vocês. Porque lá a gente vai encontrar adereços e figurinos por um preço extremamente baixo, tá? E a gente consegue encontrar figurinos de época que você não acha para vender em lojas e a custo muito mais barato. Por exemplo, esses chapéus cocos, eles estavam normalmente atrelados a pessoas de classes sociais mais baixas, né? Enquanto os nobres usavam cartolas maiores e tudo mais. Então, coloquei isso aqui. E aí, a partir do seu corpo, da sua interpretação, né, você pode fazer um bêbado, você pode fazer um trabalhador cansado, né? Tudo vai depender da sua partitura corporal. Bom, estamos no mesmo espetáculo. Vamos supor que eu tenha que fazer outro personagem e a gente tem recursos limitados, né? Coloco aqui uma peruquinha, que pode servir para qualquer personagem. Coloquei o chapéu. Eu já posso ser uma moça, eu posso ser uma mulher. O teatro te dá a liberdade também de trabalhar com outros gêneros, né? Ou então, eu que sou um menino cabeludo, posso usar o meu próprio cabelo. E, por exemplo, com o meu próprio cabelo, muitas vezes eu não preciso estar mostrando o meu rosto em cena, né? Se você me vir de longe ou de costas, é uma pessoa de cabelo comprido, ela está usando um chapéu feminino, então eu posso tranquilamente fazer uma mulher, né? O teatro nos dá essa liberdade de experimentar também outros gêneros, de fazer personagens que sejam completamente diferentes de você, completamente diferentes da sua vivência, né? E isso é muito interessante e a gente consegue, com um ou dois chapéus, fazer vários personagens diferentes, tá? Vou citar mais um exemplo para vocês aqui com chapéu. Lembra que a gente estava falando sobre os figurinos de época, né? É muito fácil também a gente representar, por exemplo, uma pessoa de alta classe, né? A gente tem esse casacão aqui, a gente pode colocar essa casaca com esses babados, né? Você também consegue achar esses babados em qualquer loja de tecido. É só costurar na manga e dar um efeito super bacana. Colocando aqui uma cartola. A gente pode até pegar um cabo de vassoura. Se você encapa aqui esse cabo de vassoura, né? Pronto. Temos um burguês, uma pessoa de alta classe. A gente pode também pegar grandes personagens da literatura, como Dom Casmurro, né? E tudo isso feito com adereços improvisados também. Beleza? Bom, uma coisa interessante de vocês verem, né? A gente falou exatamente sobre ressignificar os figurinos, né? Utilizar algum adereço e enfeitá-lo para poder produzir outro, para fazer outro personagem. Aqui, ó, a gente tem essa cartola, que eu acabei de mostrar para vocês, o Dom Casmurro, né? Aquele nobre que eu estava representando. E aqui tem exatamente o mesmo modelo de cartola. São exatamente as mesmas. O que a gente fez? A gente forrou aqui com esse tecido de lantejoula. Já traz um clima completamente diferente para o personagem. Você já consegue... você pode fazer algo mais clownesco, né? Você consegue fazer algo mais carnavalesco. E, por exemplo, com uma pena, que é algo que você consegue tanto artificial quanto natural adquirir com facilidade, já dá para fazer o Chacrinha! Vamos receber! Alô, alô, Terezinha! Uhul! Quem não se comunica, se estrumbica! E tudo isso que a gente fez com exatamente o mesmo adereço, porém forrado e com alguns itens adicionados a ele. Né? A gente consegue fazer isso com todo e qualquer figurino, a gente sempre reaproveita figurinos. Tingimento, aquela casaca que eu estava utilizando, se você tinge ela, por exemplo, com um azul mais claro, já dá pra gente produzir ali um figurino que pode servir para o Pequeno Príncipe, né? Pintou as mangas, adicionou uma manga vermelha aqui, uma peruca loira, pronto, você tem um Pequeno Príncipe. Então a gente sempre vai utilizando dessas improvisações, né? Desses recursos que a gente já tem para produzir outros recursos e conseguir elaborar outros personagens a partir disso. Gente, um item que todo ator precisa ter em casa, todo mundo que trabalha com produção, todo mundo que tem um acervo de figurinos, que é importante para todo mundo, são perucas, galera. Porque a peruca consegue diferenciar com muita facilidade um personagem de outro dentro de um espetáculo, né? Então, vamos supor que eu precise fazer 4 personagens diferentes no mesmo espetáculo. O que a gente faz? A gente troca de peruca. E dificilmente as pessoas vão reconhecer, e ainda que reconheçam, elas vão ter essa ideia muito clara de que a gente está tratando de outro personagem, né? E quais as opções que a gente tem, por exemplo? Isso daqui é uma peruca com uma cor super artificial, né?
Para que isso serve? Para espetáculo infantil, né? Se você coloca uma peruca dessas no espetáculo infantil, você vai estar chamando a atenção das crianças. Você vai trazer um personagem com um caráter um pouco mais cômico, né? E só pela cor dela, ela já vai dando essa impressão diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem essa peruca super Cruella, né? Super 101 Dálmatas. Mas vamos supor que não estejamos falando desse personagem especificamente, né? Eu posso fazer uma Velha bruxa, a partir do momento que eu fico com o corpo mais curvado, você quer uma maçã? Agora, se eu vou fazer uma senhorinha inocente, sentada no banco de uma pracinha. Ah, meu filho, eu coloco ela aqui assim, eu vou falando um pouquinho mais devagar, e simplesmente eu virei uma senhorinha. Né? Agora, se eu vou fazer uma moça, uma donzela, eu coloco aqui uma peruca loira. E é claro, né, gente? Sem barba, maquiado, caracterizado, isso vai dando outra impressão. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês com as perucas, com a utilização das perucas, é que a gente consegue trazer várias personas para um único ator, né? A gente consegue modificar as características de um ator só com a partitura corporal e com um simples adereço trocado como uma peruca. Galera, vocês lembram do chapéu coco que eu mostrei agora há pouco para vocês? Dei o exemplo dele sendo usado para um personagem de época, né? Eu citei o Bêbado, ou se eu pego uma bengala, pinto um bigodinho aqui, eu também posso fazer Charles Chaplin, né? A gente consegue várias possibilidades com ele. Agora vamos mudar completamente de narrativa, vamos mudar completamente a dramaturgia. Vamos passar para um espetáculo infantil. Esse aqui, para quem assistiu Toy Story, é o famoso cabeça de batatas, né? Para a gente elaborar ele, foi a mesma coisa que para fazer o soldado da Alice. Então, um forro por dentro, né, de espuma. Colocamos o tecido aqui, tudo material reaproveitado, tá, gente? Tecidos que a gente já tinha, materiais, inclusive, de outros personagens que a gente descosturou e colocou aqui. Não vou colocar a roupa inteira para vocês, que dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas, ó, tem aqui essa touca neutra. Coloquei a touca neutra. Ajeitei na cabeça, é claro, né? Vai ter toda uma preparação melhor. Coloquei aqui o chapéu. Pronto, mudei completamente a dramaturgia, mudei completamente o tipo de personagem que eu estou fazendo. Fui de um universo literário para um universo infantil. E esse mesmo adereço aqui que foi utilizado tanto para fazer um personagem de época, quanto para fazer uma figura mais caricata, né, galera? Já vou puxar um gancho aqui para vocês também, para falar sobre essas toucas, né? Esse, no caso, é uma touca neutra, exatamente para a gente poder adicionar o chapéu em cima. A gente tem outros exemplos de toucas para a gente montar personagens mais animalescos, né? Ou personagens que fujam um pouco das figuras humanoides. E a gente utiliza essa touca porque o ator precisa estar sempre com o rosto dele livre, né? Para ele poder se expressar, para ele falar, né? Para o som sair. Então, a gente faz essa touca e deixa a parte toda aberta. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tudo com material também reciclável, tá? A gente estava falando das toucas, né? A importância da gente utilizar toucas também para não descaracterizar as feições do ator e etc. Aqui, por exemplo, a gente tem essa touca que era usada para fazer o lobo mau, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esse efeito do animal, né, do lobo, ainda assim as pessoas conseguem ver o nosso rosto, ver as nossas expressões, né? E o que é legal? Também, da mesma forma, feitos com materiais improvisados, tecidos que a gente já tinha, preenchimento que a gente faz com espuma, né? Aqui, se vocês virem, por exemplo, esses dentes recortados, é que está um pouquinho antigo já esse figurino. A gente pega esses dentes recortados aqui e com própria espuma e uma tesoura você monta os dentes aí do seu personagem. Outro exemplo para vocês. Isso aqui a gente fazia um bode com ele, né? Coloca aqui, faz a maquiagem, obviamente, e pronto, a gente tem um bode. Se a gente tira os chifres, por exemplo, e mudando também a caracterização, ele pode virar um cavalo, por exemplo, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de bode que também era usado. O que a gente fazia com esse bode aqui, né? Vocês estão vendo que ele, na verdade, fica mais como um capacete, né? Como um cabeção. Existia um boneco nele, o ator entrava nesse boneco, ele colocava o bode, a cabeça do bode, né? E aí, qual o efeito interessante que a gente tinha?
Você tá aqui em cena, o ator ele tem essa barbicha comprida aqui, né? Esse cabeção. E aí conseguia fazer um mé, que as pessoas não viam e dava um efeito extremamente interessante também. E da mesma forma, você tem aqui um bode, mas se você tirar os chifres, ele pode servir para um cavalo, ou então você pode adicionar aqui uma bolinha preta na ponta dessa máscara, né? Dessa touca, e pronto, ele vira um cachorro, né? Tirou também a barbicha, vira um cachorro. Então a gente consegue com muita facilidade reaproveitar esse tipo de figurino e todos feitos com a mesma técnica, espuma e tecido, tá? Isso daqui era um resto de peruca também que a gente recortou e colocou aqui. Então é extremamente fácil da gente produzir esses adereços. A gente consegue com materiais muito simples de ser encontrados e eles dão efeitos muito interessantes para o seu espetáculo. Beleza? Um exemplo legal para dar para vocês, galera, ó, o mesmo tecido, mesmo material, mesma forma de produzir, a gente usou uma orelha para um e uma orelha para o outro, e a gente tem personagens completamente diferentes, né? Aqui a gente pode fazer um bode, um alce, qualquer criatura aí que tem um chifre, e aqui com o mesmo material, o mesmo tecido, até da mesma cor, a gente só adiciona essas duas orelhinhas aqui feitas com tecido e preenchimento, e pronto. Temos um ratinho. Muito legal, né? E muito simples também de fazer isso. Gente, outra coisa muito legal da gente ter no teatro, que é extremamente fácil de produzir, são as mangas, né? Por quê? Primeiro que no teatro a gente trabalha muito com sobreposição de roupa. Se você quer fazer um figurino mais bufante, dar uma impressão que a pessoa é mais gorda e etc., você vai utilizar da sobreposição, né? Você pode ter, é claro, os barricões, que são feitos de espuma e etc., mas você também, para dar uma impressão não tão exagerada, mais naturalista, você pode ir usando a sobreposição. O que é legal com as mangas, né? Se a gente pega um figurino neutro, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma camiseta marrom, do mesmo tom mais ou menos disso aqui. Se eu coloco as mangas dos dois lados, né? Coloco também, por exemplo, esse cinto que é feito só com pedaços de tecido e com esses rebites aqui colados, costurados. Coloco também aqui esse detalhe. Coloco um chapéu, pronto. Eu posso fazer um gnomo, por exemplo, tá? Estou dando exemplo aqui para vocês. Essa mesma cartola, que também é o mesmo modelo de cartola que eu mostrei para vocês antes, se a gente virar para o outro lado, se a gente tirar essa flor, enfim, mas com a flor a gente também pode fazer um figurino feminino, né? A gente pode mostrar uma moça de época. É claro que aqui tem algumas lantejoulas, alguns detalhes que seriam retirados para produzir isso. Mas tudo ressignificando, tudo utilizando de coisas que nós já temos para produzir outro personagem, para dar outras características, né? Outra utilidade super importante para as mangas, tá? Essa daqui é uma manga neutra. Como que a gente produziu? Muito simples também. Isso aqui é recortado de um pedaço de calça mesmo, né? de uma perna de calça. E para que a gente utiliza essa manga neutra, né? Vamos supor que a gente está fazendo um teatro de fantoches, tá? E eu tenho aqui o meu patolino. Vamos supor que vocês não estão me vendo. E eu estou aqui fazendo o patolino. Esse coelho espertinho acha que me engana. Beleza, vocês estão vendo o meu braço. Se eu não tivesse com uma manga comprida, vocês estariam vendo minha pele. Então o que a gente faz? A gente pega essa manga neutra. Normalmente o ator vai estar todo vestido de preto, ele vai estar inteiro neutralizado. Coloquei a manga, o tom é mais ou menos o mesmo, né? Então, se vocês não estiverem me vendo aqui, a gente já consegue convencer melhor, né? Onde está esse coelho sem vergonha? Um exemplo aqui para vocês, tá? Mesma coisa com essa princesinha, ainda que não seja do mesmo tom do vestido dela, né? A gente se neutralizando, tirando esse caráter humano, né? A pele que fica por baixo do fantoche, a gente vai deixando mais característico, tá? Então aqui, se eu tenho esta parte neutra embaixo de mim, vocês não vão saber que eu estou sendo manipulada por alguém, certo? Basicamente são essas as utilidades principais de uma manga no teatro, né? A gente também pode utilizar mangas de babado
né, que também a gente encontra com muita facilidade esses tecidos aí mais delicadinhos, né? Basta você comprar tiras separadas, colar uma ponta na outra e você consegue fazer babados que são usados principalmente para figurinos de época, né? Você pode pegar um vestido comum, por exemplo, e acrescentar essas mangas de babado, já vai dar uma outra impressão, já vai trazer, já vai mostrar que você está retratando uma época mais antiga, mais remota, né? Então, basicamente, são essas as principais utilidades da manga no teatro, tá, galera? Fora vários outros exemplos de manga que a gente pode utilizar para compor o figurino, para compor os personagens. Galera, outra parte que às vezes pode ficar meio apagada no teatro e a gente aproveita exatamente esse fator de não ficar tão em evidência para ressignificar e improvisar em cima disso. Tô falando dos calçados no teatro, tá? Por que eu tô falando isso? Geralmente, a menos que você vá fazer algum personagem de época, né, ou algum personagem mais realista, onde você vai ter a liberdade de usar peças de calçado comuns, né, um sapato social, caso você vá fazer alguém nobre ou mostrar uma época mais remota, ou então se você vai fazer um menino, um rapaz comum, você vai utilizar um tênis comum. Agora, se a gente vai trabalhar com personagens menos realistas, mais caricatos, o que a gente aproveita? A gente aproveita muito de sapatilhas, galera. Por quê? As sapatilhas são extremamente neutras, né? E são extremamente confortáveis. E forrando uma sapatilha, a gente consegue ter diversos resultados. Isso aqui, por exemplo, a gente utiliza para fazer animais nos nossos espetáculos, né? Basicamente, eu forrei com tecido essa sapatilha. E a gente pode utilizar para fazer um lobo, um cachorro. Ah, mas ué, isso daí não tem garra, não é uma pata de verdade. Como que você pode utilizar para fazer um lobo ou um cachorro? Basicamente, né, no teatro, a gente, mesmo quando está representando animais ou figuras que não são tão realistas, a gente vai normalmente ter um andar humano, né? A gente vai representar esse personagem de uma forma humana. Então, a gente tendo algo que seja da mesma tom do pelo do personagem, né, do restante do personagem, a gente não precisa trazer algo tão realista ou que seja necessariamente uma pata, né, um membro desse animal. Se a gente está fazendo um lobo e ele é inteiro marrom e a gente coloca essa sapatilha marrom nele, vai ficar extremamente característico, né? Se você está fazendo um sapo, isso aqui foi a mesma coisa, é uma sapatilha que tem por dentro também. E basicamente a gente forrou isso aqui com tecido, fez isso aqui com preenchimento, né, de espumas e pronto. Temos o que seria o pé de um sapo, né? Aqui também outra sapatilha que a gente costurou com tecido por cima e colocamos aqui esse tecido meio que imitando o pelo, né? Porque com esse tecido que imita pelo, a gente consegue também aproveitar e fazer algum animal peludo, um animal que tem essa tonalidade cinza ao invés de marrom, né? Outra coisa que é muito usual pra gente. Vamos supor que essa daqui não seja uma sapatilha de balé, que seja uma sapatilha comum de moça. Ela está muito apagada no palco e a gente precisa trazer aí alguma característica de nobreza, requintar, né, entre aspas, um pouco essa sapatilha. Pegamos isso aqui de uma fivela, de bijuteria ou de qualquer outro acessório e a gente coloca em cima aqui. Ele já vai se destacar no palco, ele já vai trazer outra impressão no palco. Tá bom, galera? Galera, eu tinha mostrado para vocês agora há pouco um exemplo de um sobretudo, né, de uma casacona que a gente utiliza para fazer um nobre. E como que a gente pode caracterizar também de outras formas, né? Essa daqui a gente utiliza para fazer príncipes normalmente, né, nos nossos espetáculos. Como vocês podem ver o exemplo do babado que eu falei aqui, né, que dá um efeito super legal, super caracteriza como um figurino de época. Aqui também a gente mandou costurar, né, esse casaco e nós mesmos adicionamos isso aqui com esse tecido coloridinho, né, com esse tecido douradinho. E como que a gente pode utilizar esse figurino aqui? Ao mesmo tempo que ele é utilizado para fazer um príncipe, o que a gente faz? A gente primeiro coloca uma calça legging branca, né, para deixar bem apertado, que era uma característica bastante de época. Depois a gente coloca esse meião azul aqui, que você acha em qualquer loja de meia comprida, de meia calça. A gente coloca para ficar na mesma tonalidade. Depois você pode adicionar um cinturão desse aqui, para deixar ainda mais preso. Não é esse cinto, tá, gente? Esse cinto a gente utiliza para uma personagem feminina.
Mas a gente pode pegar esse cinturão aqui, por exemplo, né? Para dar essa ideia de algo que está mais apertadinho, mais justinho, né? Para o príncipe. Já para a gente caracterizar o fidalgo, por exemplo, que a gente usa esse mesmo sobretudo aqui, basicamente a gente vai colocar a cartola nele, vai colocar uma barba branca, ou caracterizar, né, pintar a barba do ator de branco. A gente vai colocar um óculos nele aqui, uma cartola, pegou, pode ser tanto improvisado quanto uma bengala também, que é super simples de achar, e pronto, temos aí o figurino tanto de um fidalgo quanto o figurino de um príncipe. Tá? Então a gente reutiliza os figurinos de um espetáculo para o outro. Vossa Alteza, encantado em conhecê-lo. Então vocês viram aí que a gente consegue fazer esse príncipe. Por exemplo, esse figurino nem é necessariamente do mesmo personagem, mas a gente consegue compor aí um com o outro e já dá essa impressão de nobreza aí, né, de alguém da realeza, um príncipe no caso. E com esse mesmo figurino a gente consegue caracterizar um personagem que é completamente diferente, que eu vou mostrar para vocês também. O nome. Prazer em conhecê-los. Sou Dom Henrique, do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Caso você não conheça, vá pesquisar, querido. Outro personagem aí que eu compus de forma improvisada. Isso aqui também é uma barba, na verdade, que a gente utiliza para fazer personagens mais velhinhos. Mesma casaca, né? Mesmo sobretudo. A cartola que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Soltei aqui a cinta, porque como ele é um personagem mais velho, ele não precisa desse aspecto, né, de tudo bem justo, né? A gente já usa um figurino um pouquinho mais solto. E aí o resto dos componentes todos caracterizam esse fidalgo, né? O babado, os brilhos, né? O tom mesmo das roupas em azul. Tudo isso vai caracterizando os personagens. Eles podem ser completamente diferentes, eles podem ser de épocas diferentes, de literaturas que não tenham nenhuma relação uma com a outra, mas a gente, caracterizando, é claro, principalmente com a atuação, né, do ator, a forma com que ele vai se portar, a postura, a gente já cria um personagem completamente diferente e com os mesmos figurinos. Galera, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês de como a gente ressignifica também outros adereços, né? Nesse caso, esses dois cabeções, como a gente faz para ressignificá-los, né? E aproveitá-los em uma situação que eu vou colocar aqui para vocês. Temos aqui o nosso Mickey e a nossa Minnie. Vamos supor que nós não temos a nossa Minnie, não fica com ciúme, tá, Minnie? Vamos supor que nós não temos ela aqui, que nós temos só o Mickey, tá? Como que a gente faz para fazer uma Minnie se a gente só tem um Mickey? Primeiro eu vou me transformar aqui no Mickey. E aí eu vou pegar um lacinho igualzinho da Minnie, vou colocar na minha cabeça e pronto, eu virei a Minnie. E como que a gente produz isso aqui? Muito simples, galera. Primeiro, isso aqui é uma espuma, como a gente já viu várias vezes em vários outros figurinos, né? Tinha esse tecido aqui de bolinha, que é perfeito para fazer a Minnie. Coloquei aqui por cima, vocês podem ver até que foi colocado meio que no improviso aqui, ainda tem os alfinetes aqui, né? A gente usou só uma linha para costurar, isso bem rapidamente. Passamos aqui, utilizamos o próprio tecido para amarrar e pronto. Temos esse efeito aqui perfeito do lacinho da Minnie. E aí com alguns alfinetes ou cola mesmo, a gente pode colocar aqui em cima e temos o nosso Mickey transformado em Minnie com facilidade. Belezura? Galera, uma coisa muito fácil da gente fazer no teatro são esses lacinhos aqui, né? Por exemplo, tenho esse pedaço de retalho pequenininho, né? Vamos supor que a gente não quer fazer um laço, que a gente quer fazer uma gravata borboleta, por exemplo. A gente vai pegar bem o meinho assim desse laço. Eu acho que é a coisa mais simples de se fazer. A gente junta ele aqui assim. Já vai ficar com a cara de uma gravata borboleta. Você só vai precisar amarrar aqui no meio. De preferência, usar alguma coisa para amarrar que seja do mesmo tom, tá? Que você está usando. Colocou um preenchimento, alguma coisa para deixar durinho, né? Para não ficar tão molenga. Pronto.
Temos aqui uma gravata borboleta, ou então temos um lacinho, dependendo da personagem que você for fazer. Da mesma forma que a gente fez com esse aqui, tá? A diferença é que esse aqui tem espuma, ele ficou um pouco mais grosso, né? Ele é utilizado para um personagem mais caricato, assim, mais voltado para público infantil. Mas a gente consegue reproduzir isso aqui numa menor escala. Se a gente quiser fazer, por exemplo, para um espetáculo mais sério e para utilizar uma gravata borboleta mesmo, né? Para algum nobre ou enfim, algum personagem realista, a gente utiliza um tecido preto, ao invés disso aqui, que é de joaninha. A gente utiliza um tecido preto, a gente pode costurar aqui também, tá? Coloca alguma coisa só para preencher, pode ser uma espuma, ou pode ser um pedaço de cartolina mesmo. Cartolina não, desculpa, um pedaço de papelão que fique mais grosso, né? A gente estica, forra direitinho e temos aqui a nossa gravata borboleta. Beleza, turma? Galera, eu tinha mostrado para vocês aquele retalhozinho do tecido de joaninha e isso me deu uma ideia bem bacana. Eu achei aqui um pedaço grande de tecido. O que a gente pode fazer? Né? Como isso aqui já é feito para você simbolizar, né, uma joaninha, seja tanto para a produção de uma peça de roupa, um figurino, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um pedaço de isopor, né, de um círculo de isopor cortado, tá? O que a gente faz? É claro que vocês não vão fazer do jeito que eu estou fazendo, né? Vocês vão recortar do tamanho direitinho. Isso aqui é só para mostrar para vocês de uma forma mais simples, tá? Cobriu aqui esse círculo. Vamos imaginar que ele está bem feitinho, bem colocadinho, tá? Que eu não tenha só colocado para dentro. Aqui, essa cabeça, a gente fez também para representar bichinhos, né? Não tinha nenhum... não era nenhum animal específico, né? Só para enfeitar um cenário, tá? Temos isso aqui, que tem anteninhas, que é pretinho e vermelhinho, do mesmo tom da joaninha. A gente coloca a cabecinha dela aqui e pronto. Temos o corpo e temos a cabeça de uma joaninha. Mas você não precisa usar isso necessariamente só para um espetáculo, para fazer um personagem. A gente pode utilizar isso aqui também para enfeite de festa infantil, né? A Ladybug, né? A personagem de desenho infantil também, para você produzir um figurino dela é muito legal ter esse pedaço de tecido aqui, esse tipo de tecido nesse tom aqui, com essa formatação. Tá bom, turma? Então, isso aqui é interessante não só para você fazer figurinos, mas para você compor adereços também, para você criar personagenzinhos que não precisam ser necessariamente animados, que não tenham movimentação, que podem servir para compor o palco, né? Se você está fazendo uma floresta, se você está fazendo algo que envolva animais, enfim, natureza, é uma opção legal que vocês podem fazer. E basicamente a única coisa que você vai precisar mesmo é esse tecido com as bolinhas, tá? Vamos supor que você quer fazer um outro animal, você quer fazer um besouro, por exemplo. A gente pode, por exemplo, usar essa mesma cabeça para baixo, dar algum jeito de deixar ele assim, ó, né, para aparecer as garrinhas do besouro. A gente forra com um tecido preto ao invés desse tecido vermelho e pronto, temos um besouro. Se a gente coloca duas camadas e coloca umas perninhas, né, que podem ser feitos com palitinhos, a gente tem uma formiga. Então, é extremamente simples da gente produzir esses insetos aí ou outros animais no teatro ou para decoração. Galerinha, vou dar mais alguns exemplos aqui de coisas que a gente consegue utilizar. Tanto fantoches, né, bonecos, criaturas inanimadas para fazer, como a gente também pode fazer o mesmo personagem, só que nos caracterizando com eles, né? Por exemplo, esse aqui é um fantoche do espetáculo Os Trolls que a gente fazia, né? Ele foi feito aqui, ele tá bem antiguinho já, perdeu até um olhinho, tadinho. Mas a gente utilizou aqui também um isopor cortado, tá? Tecidos com preenchimento de espuma. E deixamos esse espaço aqui para você poder manipular ele. Porém, vamos supor que você vai fazer a peça toda com atores mesmo, né? Os atores vão fazer os trolls. Mesma coisa. Também tecidos, né, para preencher. Tecidos não, desculpa. Espumas para preencher, né? Aqui a gente colocou até alguns saquinhos para deixar durinha essa parte aqui. A espuma para preencher. Costuramos esse tecido branco por cima, né? Temos o chapéu aqui do troll. Esse outro aqui que a gente elaborou de uma forma diferente, né? A gente costurou essa parte aqui do meio, fizemos um acabamento diferente, mas que também serve, né? Fica inclusive super
bem preso aqui, porque tem um elastiquinho para dar sustentação, então você consegue mexer a cabeça, consegue ir para frente, para trás, tá? Bem legal também e muito simples de se fazer, tá? Pessoal, então a gente viu nesse vídeo maneiras de se produzir adereços com espuma, né? Cabeções. Vimos também como a gente produz chapéus, né? Como a gente caracteriza, né, esses chapéus. A gente dá uma complementada nesses chapéus para ressignificá-los. Toucas, né, que são fundamentais para quando a gente vai fazer personagens mais caricatos, personagens não humanos. E a gente viu também como as perucas conseguem mudar completamente aí a personalidade, conseguem trazer vários personagens diferentes só trocando esse aderecinho aqui para a gente colocar na cabeça. Basicamente esses itens são fundamentais se você vai trabalhar com teatro, né? Se você é um aderecista aí, aqui foram algumas dicas para você de forma simples da gente produzir, tá? Tudo isso foi feito com coisas que nós já tínhamos por aqui, com tecidos que a gente já tinha, né? Alguns desses materiais a gente já utilizava em cena, em outros espetáculos, tá? E basicamente esse vídeo foi para dar um panorama geral de todas essas coisas para vocês. Eu falei do teatro porque eu sou ator, é o que eu trabalho, mas tudo isso aqui a gente pode usar para simplesmente se divertir com um colega, para fazer alguma brincadeira, né? Para festas infantis, festas temáticas. A gente consegue aproveitar desses elementos todos aqui para tanto trabalhar quanto se divertir para o nosso entretenimento. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido algumas coisas necessárias aí para quem decidir seguir uma carreira como artista ou para quem só tem curiosidade, e a gente vai fazendo aí várias outras sequências de vídeos dando dicas super legais para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um bom dia para todo mundo aí. Valeu! Cabeça.